Olá a todos, bem-vindos ao primeiro episódio. O meu nome é Rita e este é o Pausa para Respirar, um podcast focado na saúde e no bem-estar. Hoje temos connosco um convidado extremamente importante que nos vem clarificar um bocadinho dos diversos perigos do consumo do tabaco associado ao cancro do pulmão. Diogo Martelo, obrigada Diogo por estares aqui connosco. Obrigado pelo convite. Como sabemos, o cancro do pulmão é uma das doenças mais comuns em todo o mundo, sendo a principal causa de morte por cancro em muitos países. A doença é caracterizada pelo crescimento descontrolado de células anormais nos pulmões que se poderá espalhar para outras partes do corpo. A maior causa do cancro do pulmão é o tabaco. Estima-se que aproximadamente 85% dos casos de cancro do pulmão estão relacionados com o consumo do tabaco. Diogo, começa por nos falar um bocadinho de ti, do teu percurso e qual a tua ligação com este tema. Então, antes de mais, também agradecer o convite e agradecer a definição que nos deste de cancro. Não sabia que também eras tão especializada. Falando um bocadinho de mim, eu estou neste momento a acabar o curso de enfermagem na Universidade Católica Portuguesa, no 4º ano, e já tive a oportunidade de realizar diversos estágios desde o primeiro ano, dos quais na Fundação Champalimau, onde tive então o contacto com a doença oncológica, nomeadamente com o cancro do pulmão. Ok, mas estás a tirar a enfermagem? Sim, estou a acabar neste momento a enfermagem. O objetivo depois será passar para a medicina. Okay. Ainda não é concreto se vai dar ou não, depende também das vagas e das notas, mas em princípio diria que sim. Sim, são esses os planos. Ok. E estás a gostar de enfermagem? Até agora sim, já tive mas bastante estágios. Sim, já tive alguns estágios com que me identifiquei bastante, nomeadamente este, até porque foi um dos mais longos também. E pronto, acho que também é uma área bastante atual e com uma intervenção muito próxima à pessoa. Como sabemos, os profissionais de saúde desempenham um papel fundamental na luta contra o tabagismo, não só no tratamento das suas consequências, mas principalmente na prevenção e na consciencialização. Entre estes profissionais, os enfermeiros têm um impacto direto e diário na vida dos pacientes. Sabemos que deixar de fumar é um desafio enorme, mas com o acompanhamento correto, os resultados podem ser transformadores. A minha pergunta é: qual é o papel concreto dos enfermeiros neste processo de sensibilização, prevenção e apoio a pessoas que querem deixar de fumar? É assim, o profissional de enfermagem, entre outros profissionais de saúde, tem várias etapas de intervenção. Temos uma etapa primária, que é, como tu disseste muito bem, a prevenção, onde atuamos não só a fazer, por exemplo, sensibilizações aos mais novos, desde os mais novos, adolescentes e adultos, na nossa comunidade. Por exemplo, um centro de saúde tem uma comunidade a que dá resposta, e dentro desse centro de saúde, os enfermeiros podem dinamizar aulas, digamos assim, tanto para ir às escolas ou como formações para quem se quer inscrever, e falam desde o tabaco, desde a alimentação saudável e não só, e todos esses benefícios para evitar, neste caso, o cancro, e o tabaco em concreto, para o cancro do pulmão. Depois temos a intervenção direta no que toca ao tratamento, e aí tens todo um processo, desde o preparar a pessoa para a operação, ou preparar a pessoa para o tratamento, seja ele quimioterapia ou isso, que certamente já vamos falar mais à frente, como tens também depois o pós, que é o quê? A pessoa que já fez o tratamento, ou que já fez a cirurgia, e tem que ser acompanhada. É o que nós chamamos o follow-up. Okay. E toda essa parte é também feita, não só pelo enfermeiro, como o médico também, mas grande parte, ou seja, esta proximidade grande que existe com o enfermeiro, é muito maior do que existe com o médico, porque claro. a pessoa direta com que os utentes têm para contactar é com o enfermeiro, neste caso. Uma maior relação. Exatamente. Okay. E pronto, esse seria o papel fundamental. Anteriormente, numa conversa, referiste que estiveste recentemente a fazer um estágio na Fundação Champalimau, relacionado com o cancro do pulmão. Podes-nos contar aqui um bocadinho como é que foi esse processo, o contacto com as pessoas que têm esta doença e quais os métodos mais utilizados? Olha, foi uma experiência muito gratificante. E muito curiosa ao mesmo tempo, porque eu não sabia que ia gostar tanto de oncologia como acabei a gostar. Como é que foste para lá também? Fui para lá, nós temos que fazer um estágio de cada especialidade, e neste caso ia fazer um estágio relacionado com cirurgia. E acabei por escolher a Fundação Champalimau e consegui ser alocado a esse local de ensino clínico, exatamente, pronto, também pelo interesse que eu tinha em ir lá parar. Estando lá, eu tive maioritariamente no internamento, okay. Neste caso pós-operatório, onde, ou seja, recebemos as pessoas depois de serem sujeitas a uma cirurgia, com todas as complicações que advêm da cirurgia, não é? Não só ter uma ferida cirúrgica, que tem os pontos, que tem os agrafos,
às vezes há pessoas que têm drenos, as pessoas têm que ser sujeitas às vezes a fisioterapias e outros diversos tratamentos, e foi aí a minha proximidade maior. Passei depois então por tudo um pouco, desde que a pessoa entra na Champalimau, na fundação, para começar a ser acompanhada, até ao que sai. Então como é que acontece? A pessoa entra, ele é associado a um médico, ele é associado a um enfermeiro, e na Champalimau tem uma coisa que é, a decisão nunca é só de uma pessoa. A decisão é de uma equipa, que há uma reunião, desde médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, técnicos de radiologia, administrativos, também por causa de questões monetárias. Claro. E desta reunião sai então uma proposta de tratamento, que é apresentada ao utente. O utente aceita ou não. Uma vez aceita esse tratamento, depois tem as várias fases. E eles têm lá vários setores, digamos assim, o setor do hospital, de onde as pessoas fazem a quimioterapia, as pessoas fazem a imunoterapia, tens a parte da radioterapia também, a parte dos exames de imagem, tens a parte da investigação também, porque eles têm um piso dedicado só à investigação. Portanto, tens tudo um pouco. Tudo um pouco. Aquilo é super completo, tens tudo ali. A pessoa entra e sai de uma maneira completamente... Diferente. É diferente. Okay. O acompanhamento é diferente. E mesmo tu vês a gratificação das pessoas também é diferente. E uma das coisas que eu me lembro, que nunca mais me esqueci, que é transversal a toda a gente que passou por ali com cancro do pulmão, neste caso, todos eles diziam o mesmo, que eu perguntava-lhes, então, mas valeu a pena o ter fumado, comparando os benefícios com o proveito, valeu a pena? E todos eles diziam que não valia a pena. Pois. E muitos deles arrependiam-se plenamente de estou a passar agora por situações que podia não ter passado, não justifica. Por uma escolha. Exatamente. E nós muitas vezes tentamos sensibilizar essas pessoas a dizer que elas próprias podem fazer a diferença na vida dos outros agora, servindo elas como exemplo. Principalmente os mais novos gostam muito ou são muito mais receptivos a estas informações quando tem uma pessoa ou algo visual que lhes mostre esta é a consequência. E às vezes as pessoas acabam com grandes cicatrizes derivadas a operações, claro, e tudo mais, e isso é ilustrativo do mal que pode acontecer. Claro. E é preciso estarmos alerta em relação a isso. Pronto, falando dos métodos mais utilizados, tanto da parte de diagnóstico como de tratamento, nós começamos sempre por fazer uma amostragem da história clínica, isto é, se a pessoa fuma, se a pessoa não fuma, se tinha fumadores na família, se não tinha fumadores na família, se tem algum outro tipo de doenças que possa também contribuir para o aparecimento de cancro. Depois tens outros tipos de exames, não é? Os exames de imagem, seja ele o raio-x, que nos mostra algum tipo de alterações que possa haver no pulmão. Tens também o TAC, que é uma tomografia axial computadorizada, que nos dá a imagem de nódulos existentes no pulmão ou outras anomalias. Tens também a broncoscopia, que é uma câmarazinha dentro de um fio flexível que vai passar por entre o nosso sistema respiratório e vamos ver então lá para dentro se temos alguma massa cancerígena que precise de ser tirada para se fazer uma biópsia pulmonar, e então aí é retirado um bocado desse tecido e vai para a análise. E, efetivamente aí vai saber se aquele tecido é cancerígeno ou não. Tens também outros tipos de exame, como o exame citológico, que é, por exemplo, através da espectração, recolhe-se a espectração da pessoa, o chamado catarro, e vai para a análise também. E daí consegue-se também perceber se a pessoa tem algum tipo de cancro ou não. Pela espectração. Exatamente. Olha, por acaso não sabia mesmo. É porque vem de todo o sistema respiratório e muitas vezes solta também, e então massas tumorais que vêm atrás e são detectadas assim. E isso também se aplica para o cancro do pulmão? Isto é para o cancro do pulmão. Isso tu estás a dizer? Sim, tudo isto é para o cancro do pulmão. Okay. Mais especificamente. Obviamente que há aqui umas outras que também servem para outros tipos de cancro. As biópsias também se fazem noutros tipos de cancro. Os raios-x, as TACs e tudo mais. Por exemplo, a biópsia pulmonar é ao cancro do pulmão. Sim, claro. Depois tens outros tipos de imagens que são, por exemplo, a PET, que é uma imagem metabólica e anatómica do nosso corpo humano e que nos dá a entender toda a extensão da doença. É uma imagem que depois no computador aquilo é muito engraçado porque aparece por luzes, e nós através das luzes conseguimos perceber quais são as regiões que estão afetadas com cancro ou não. E conseguimos perceber então a extensão da doença. E fazer então o diagnóstico precoce. Exatamente. O diagnóstico precoce ou não precoce. Porque se, por exemplo, já for num estadio avançado, vai aparecer um cancro não só pulmonar, mas sim metastizado. Isto significa espalhado por todo o resto do corpo. Todo o resto, digo,
por várias partes do Várias corpo. zonas. Exatamente. E pronto, estes são alguns métodos de diagnóstico que nós temos e que usamos hoje em dia. Em relação ao tratamento, temos vários tipos de tratamento, nomeadamente a cirurgia, que é o mais conhecido por todos, onde temos 3 tipos de cirurgia. E aqui vou dizer uns palavrões um bocado científicos. Temos uma coisa que é a lobectomia. Tudo o que é tomia, ou ectomia significa retirar. Ok. Lobectomia significa tirar uma parte do lobo do pulmão. O nosso pulmão direito tem 3 partes, 3 lobos, superior, médio e inferior. E o lobo esquerdo tem 2 partes só. Isto porquê? Porque temos que alojar o nosso coração. Então não temos tanto espaço. Portanto, lobectomia significa tirar uma destas partes. Depois tens a pneumectomia, que é tirar um pulmão inteiro, ou seja, eu tiro o pulmão direito inteiro ou tiro o pulmão esquerdo inteiro. E depois tens a segmentectomia, que significa tirar um pedacinho de nada do pulmão. Ou seja, não chegas a tirar um lobo inteiro, tiras só uma partezinha. Isto é, por exemplo, quando há um diagnóstico precoce e a metastização não existe metastização, existe uma área afetada muito pequena e então faz uma segmentectomia. O mais comum é haver as lobectomias. Isto porquê? Porque nunca se pode tirar só a parte que está afetada, tem que se tirar sempre uma margem à volta, que é chamada a margem de segurança. Porque essas regiões podem já estar afetadas, mas ser tão pouco, digamos assim, que não se detecta. Depois temos outros tipos de terapias, como a radioterapia, que pode ser feita como tratamento principal, ou isto é, há pessoas que não podem ser sujeitas a cirurgia devido à idade avançada, ou isso, e não se justifica, e então é utilizado este método como terapia e tratamento principal. É usada também como pós-cirúrgico, por exemplo, para fazer a remoção dos resíduos cancerígenos que ainda possa haver, e é usado como terapia paliativa, isto é, as pessoas que já estão numa fase terminal da sua vida, é usada para controlar os sintomas relacionados a este cancro do pulmão. Exatamente. Ajuda nisso tudo. Depois temos então a quimioterapia, que pode ser utilizada antes como neoadjuvante, isto é, ela vai ajudar a reduzir o tamanho da massa tumoral, ou pode ser usada depois como adjuvante para evitar uma recidiva, isto é, que volta a aparecer o cancro, neste caso. Há pessoas que utilizam uma, há pessoas que utilizam outra, há pessoas que utilizam Depende do caso também. bastante, as duas, digamos assim. Depois temos ainda a imunoterapia, que isto nos vai ajudar o nosso sistema imunitário a conseguir reagir contra as células cancerígenas, a perceber efetivamente que aquilo é uma célula cancerígena ou não, e a reagir contra isso. E depois temos os ensaios clínicos. Isto são o quê? São experiências clínicas que são feitas, e nomeadamente na Champalimau é feito muito. Porquê? Porque é um centro de pesquisa e eles fazem muitas experiências. É dado conhecimento ao utente que tem-se um tratamento inovador e que se gostava de experimentar. Obviamente que sempre com alguma base clínica e com alguma evidência já pré-estipulada, não é? Não se vai assim à descoberta. E as pessoas dão-se como participantes neste ensaio clínico. Voluntariamente? Exatamente. Ok. E Falaste de 30 mil nomes que eu percebo de zero. Mas são chamados os palavrões científicos. Como sabemos, é bastante importante o diagnóstico precoce para confirmar se o paciente tem ou não cancro. Quais são os benefícios para o paciente e para o sistema de saúde ao detectar um cancro numa fase inicial? Então, assim, começamos pelo utente. Dar-te aqui 2 números. O utente, sendo diagnosticado precocemente, tem uma hipótese de sobrevivência a 5 anos, média, de 56%. E num estadio avançado tem uma hipótese média de sobrevivência a 5 anos entre 3% a 7%. Ou seja, vemos aqui uma diferença de 50% de hipótese de sobrevivência, o que é bastante. Obviamente que isto também acarreta para o utente uma diminuição dos custos, porque os tratamentos são caros, e se ele for detectado recentemente, o tratamento é muito menor, digamos assim. Por exemplo, a nível de sessões de quimioterapia, se precisar de fazer, são muito menos sessões. A nível de cirurgia, uma cirurgia muito menos complexa. A nível de radioterapia, muito menos terapias, muito menos sessões. E isso acarreta um custo menor para o utente. Acarreta também um custo menor para o Estado e para o Sistema Nacional de Saúde, não é? Porque normalmente estas cirurgias e tudo isso são comparticipadas e incorrem num gasto enorme para o Sistema Nacional de Saúde. São coisas muito complexas. Algumas delas, inclusive, por exemplo, eu tive a oportunidade de assistir à primeira cirurgia robótica ao pulmão na Champalimau, e este robô não é barato. Claro. E tem que ser pago de alguma maneira, obviamente.
E todos estes custos depois incorrem tanto na parte do utente como na parte do Sistema Nacional e depois de seguradoras e tudo mais. E tem esse benefício. Outro benefício também para o Estado é que vamos ter as pessoas saudáveis e competentes para conseguirem continuar a sua vida normal. Seja elas a nível de trabalhar, de tudo, não é? Porque depois uma pessoa que tenha um cancro severo e que entre, por exemplo, numa incapacidade de trabalhar, deixa de ser um contribuinte para o Estado. E incorre noutros custos. Portanto, são dois lados negativos logo que não convém ao Estado que a pessoa esteja doente e que tenha esta doença. Daí, então, nós tentarmos fazer e seja cada vez mais recorrente haver esta alarmização às pessoas de é preciso termos primeiro a precaução, não é? Claro. Prevermos de não fumar e segundo, se fumamos, se somos fumadores, irmos fazendo regularmente os exames. Fazer exames de imagem, como falámos e tudo mais, para prevenir e caso apareça, seja tratado o mais depressa possível. Para quem nos ouve, quero deixar uma mensagem de sensibilização sobre os riscos do tabagismo. É assim, quero. As Convém. pessoas... Convém, exato. Todos nós já sabemos, e não é novidade para ninguém, o quão mal o tabaco faz, Claro. não é? Na altura dos nossos pais, antigamente fumava-se e não havia nada disto, de saber que o tabaco fazia mal, ou se calhar até sabia, mas não com esta, com todo este tamanho, digamos assim. E desde cedo eu acho que cada vez mais as pessoas hoje em dia fumam não por prazer, mas sim por uma aceitação social. E mais pela imagem também. Os amigos fumam, tu vais fumar. Vais fumar, às vezes queres ser integrado num grupo Claro. que fuma e tu vais ser a única a não fumar. E depois dizes, porque tu és assim, tu és assado. Ou seja, nós temos que abordar este tema não só de uma forma da doença, não é? Do fumar, Claro. mas sim de toda a sua envolvente. E nisto a área da saúde e os profissionais da saúde, psicólogos, psiquiatras, médicos, enfermeiros, tudo mais, olham para trabalhar as pessoas, e nomeadamente os miúdos, desse ponto de vista. Ou seja, alarmá-los para nós temos de ser pessoas com força de vontade para conseguirmos dizer que não, ou seja, termos Claro. os princípios. Fala-se muito desta pressão social, cada vez mais nas escolas, do bullying e dessas coisas todas, que são temas que indiretamente ou diretamente associam ao tabaco. Quem diz o tabaco diz beber, diz outras coisas. E sim, cada vez mais também vemos pessoas que são atletas, que fazem desporto, aos vários níveis e modalidades, e que nomeadamente fumam. Sim. Ou seja, estamos-nos a fazer duplo mal. Isto porque estamos a incapacitar o nosso pulmão de trabalhar e depois estamos a requerer um maior trabalho dele ao fazermos exercício. Portanto, estamos a pedir indiretamente para ele parar de funcionar. O que não é bom, como é óbvio. E nomeadamente sendo as pessoas atletas deviam ter uma consciência ainda maior da não utilização do tabaco, o que acaba por não ser realidade, porque é o que não se vê no dia-a-dia. Portanto, tem-se que falar mais. Sentes Sim. que não é muito falado. Quer dizer, claro que é, mas... Eu acho que é muito falado, mas eu penso que, por exemplo, as escolas devem ter um papel central nisso, devem fazer várias sessões de formação, sessões de alerta para o tabaco. Por exemplo, esta situação que há pouco tempo começámos a ver no país, de não se poder fumar nas discotecas, o que até hoje em dia era super comum, fumava-se sempre dentro das discotecas, e hoje em dia não se pode. Será que isso vai mudar alguma coisa? Muito não mudará, mas muda um bocado, porque Já as pessoas têm que ter aquela chatice de sair do local onde estão de conforto, ou ao pé das pessoas, e irem fumar. O que é que nós temos que nos lembrar também? Nós todos somos fumadores, sejamos ativos ou passivos. Ativo é aquele que fuma diretamente, passivos somos nós todos que levamos com o fumo dos outros. Claro. E se eu estou numa discoteca ou num estabelecimento público e tenho uma pessoa a fumar e estou a levar com o tabaco dessa pessoa, eu estou também a incorrer num risco de desenvolver cancro do pulmão. E não é por minha escolha, porque não fui eu que decidi fumar. É por Foi a escolha dos outra. outros. Exatamente. Portanto, as pessoas que fumam também incorrem neste mal ao outro. Não só a si mesmos, porque às vezes o problema é meu, eu é que escolho, o corpo é meu. Não é bem assim. A pessoa muitas vezes incorre o outro num risco também. Claro. Risco esse que ele não escolheu para a sua vida. E é preciso ter este cuidado, nomeadamente com as crianças e tudo mais, nos espaços públicos. É preciso ter esta atenção. E implementar medidas para isso. Exatamente. Chegámos então ao final deste episódio. Neste episódio falámos sobre o impacto do tabagismo no cancro do pulmão, a importância do diagnóstico precoce e o papel fundamental dos enfermeiros no apoio à sessão tabágica.
Gostaria de agradecer ao nosso convidado, Diogo Martelo, por teres Obrigado. vindo e por partilhares connosco a tua experiência e por nos fazeres refletir também como as pequenas escolhas podem impactar muito na nossa saúde. E a vocês que estão a ouvir, lembrem-se que há apoio e que devemos incentivar o abandono do tabaco e a procura de ajuda. Fiquem prontos para mais um episódio e obrigada! Deixar de fumar é um passo importante para cuidar da tua saúde e da tua vida. Existem diversos recursos disponíveis para te ajudar nesta jornada. Linhas de apoio e profissionais especializados estão prontos para te ouvir e orientar. Deixo aqui algumas das sugestões.